Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 93 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre investimentos, sobre negócios. Hoje, o nosso tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre tecnologia, inovação e transformação digital com o advisor César Taurion. César, seja muito bem-vindo. Olá, Silvio, e a todos que vão me assistir aqui nessa conversa agradável consigo. Um prazer estar com todos vocês. Eu creio que a gente consegue fazer um bate-papo bem informal, bem animado Com certeza. E sem frescuras. Nós vamos direto ao ponto. Se vamos direto ao ponto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua trajetória, César. Bom, como eu falei até na nossa introdução, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, sempre paro para ler os seus posts, eu vejo que você é uma pessoa muito sensata. E curiosamente, eu não conhecia a sua formação. Eu vi que você é formado, na verdade, em Ciências Econômicas e você tem um mestrado em Ciências da Tecnologia. Como é que você escolheu essas duas coisas para estudar? Bom, a economia eu comecei a fazer porque eu tinha entrado na engenharia, achei fantástico a engenharia, mas senti naquele momento que era muito cartesiana e eu queria uma visão mais ampla, uma visão mais ligando um pouco mais ao lado humano, com aspectos mais matemáticos. E aí a economia foi realmente o caminho que eu achei interessante. E realmente gostei. Mas, curiosamente, nunca trabalhei com economia, né, como economista. Sim. No meio do caminho, um professor da faculdade me apresentou um computador. Nós estamos falando isso no início dos anos 70. 70. Não era assim, coisa que você estava computador espalhado para tudo quanto é lado. Sim. E aí vi o computador e achei muito legal. Falei, olha, tem um negócio aqui muito interessante. Aí comecei a estudar um pouco mais linguagem de programação, porque você começaria a carreira em programação, não havia cursos de ciência da computação naquela época. Você tinha assim, treinamentos mais específicos e mais operacionais. Não havia nada, por exemplo, e nem se chamava CIO, né, como a gente fala não hoje. Tinha, né? Era um CPD e um gerente de CPD. CPD, claro. Bom, e trabalhando com mainframe, essas coisas. Então, eu terminei a economia e comecei a me dedicar cada vez mais à computação. Comecei como programador lá nos velhos tempos, COBOL, Assembler. E depois fui evoluindo ao longo do tempo. Sempre busquei estar antenado com tecnologia, mas muito focada no negócio. Ou seja, não era a tecnologia pela tecnologia. Ó, tecnologia fantástica, vamos mudar o mundo com isso. Calma, gente. Qual é o impacto disso no negócio? Primeiro, na empresa que eu estou trabalhando, isso que eu estou fazendo gera o que lá no bottom line da organização. Exato. Financeiro, econômico. E aí sempre casei esses dois lados. E de lá para cá fui evoluindo. E aí senti a necessidade de um aperfeiçoamento mais sofisticado, digamos, em termos, termos acadêmicos. Aí fiz ciência da computação e fiz na PUC, do Rio de Janeiro. E aí fiquei na dúvida se faria o doutorado ou terminaria o mestrado e continuaria trabalhando nas empresas como eu estava. Aí eu preferi ficar no mundo real. Mas aquelas teses de doutorado, aquelas discussões são muito acadêmicas. E a brincadeira que se fazia na época era que se o mundo não se encaixa na tese lá de quem está fazendo o seu doutorado, o mundo está errado, porque a tese dele Aí eu falei, não, isso aqui é legal, mas aí eu vou ter que ficar no mundo acadêmico e eu queria estar sentindo ali, mão na massa, o mundo real, ação, uma consequência devido a uma causa, e o mundo acadêmico não era muito adequado. Principalmente também, porque na época, eu acho que continua ainda muito aqui, havia um distanciamento entre a academia e as empresas. Então, na época era muito... Oi? Até hoje tem esse problema. Hoje, na época, então, era muito grande a distância. Era um outro mundo, era um universo paralelo. Não. Eu entendo. Quero ficar no mundo real.
Você sabe que é interessante ouvir você falar isso, porque, como eu te falei, como eu comecei a trabalhar como programador Assembler, né, eu cheguei a aprender o barra 360 também, mas eu não trabalhei, eu só aprendi. E aí eu me achava o cara, né? Eu falava, nossa, eu que faço o BIOS da máquina, quando dá qualquer problema, sou eu que tenho que resolver, senão a produção para e tal. Até que um dia, César, eu fui convidado para como é que chama aquilo? Não é congresso, é de revendas, né? Quando você faz aquela reunião de revendas, de vendas, né? Aquelas reuniões de venda de final de ano, esqueci o nome exato agora, convenção de vendas. Convenção de vendas. Aquele monte de gente lá e tal. E eu ali, né, pela primeira vez, de repente sobe no palco o dono da empresa, o Rui Campos, não sei se você chegou a conhecê-lo, e o Rui Campos, ele começou o discurso dele falando assim, olha, aqui dentro da Microtech só existem 2 cargos, quem vende e quem ajuda a vender. E aí, foi pela primeira vez, eu falei assim, puxa vida, eu não sou o cara mais importante aqui não, é quem vende que é o cara importante. E eu faço essa introdução para perguntar o seguinte, ainda hoje você vê que existem executivos de tecnologia que têm dificuldade de analisar os impactos no negócio do trabalho dele, do departamento dele? Sim, acho que é muito comum isso, né? O que nós vemos é que você tem já executivos num patamar mais elevado, em termos de visão de negócios, acho que isso é extremamente importante, é essencial hoje, né? O executivo de tecnologia, obviamente, tem que saber tecnologia, senão não seria executivo de tecnologia. Sim, claro. Tem que ter uma clara visão de negócio. Mas você vê muitos ainda que estão muito focados na tecnologia em si, com pouquíssima visão do negócio. E aí, muitos deles têm o título de CIO também, mas eu vejo esse título muito mais como um título honorífico, porque eles não são na organização. São escalão intermediário, estão com 2 ou 3 níveis acima dele, muitas vezes, e apenas cuidam da casa das máquinas. Mantém a operação funcionando, que é essencial, digamos, um faturamento não pode parar, essas coisas todas, vendas não pode parar, né? Mas nem tem acesso, às vezes, ao executivo principal, o CEO, é uma reunião a cada 3 meses, e nem sempre tem um papel proativo no budget. Muitas vezes recebe o budget, olha, você tem isso para fazer, e as prioridades são essas, aí ele mete a mão na massa. Isso é devido, entre outras coisas, a que a formação foi muito técnica. Os cursos de análise de sistemas, de computação, tendem a ser muito técnicos. Praticamente não se fala, não se aborda as questões de negócio, não se aborda as questões de budget, como é que se formata um budget, assim por diante. Então, fica um pessoal muito técnico que convive com outros técnicos. Verdade. É comum você ver reunião de executivo de TI, de CIOs, legal, porque você tem que trocar ideias com seus pares, problemas muitas vezes são similares, embora as empresas sejam diferentes, mas é difícil você ver um CIO trabalhando participando de um evento do setor onde ele trabalha. Eu sou do varejo, vou naquele grande evento do varejo. Hoje já vemos mais isso, antigamente era muito mais restrito, era muito mais técnico. Mas ainda tem uma geração muito técnica que, aos poucos, começa a entender de negócio. Que, para mim, o essencial o entender a tecnologia é básico, né? Sim, claro, tem que entender, claro. Senão, seria executivo de quê? Mas conhecer o negócio. E quais impactos as iniciativas que ele está fazendo vão provocar no negócio, e também ter condição de diálogo com os executivos sobre questão de negócio. Eu não vou falar com o executivo que essa máquina é mais rápida que a outra, eu posso falar em questões de esse investimento vai trazer um determinado retorno para a organização. É a linguagem do negócio, como você falou. Vendas é ali o bottom line. Exatamente. O faturamento cresceu, mas a margem continua lá embaixo, o endividamento alto, o negócio não vai para frente. Então, eu tenho que ter essa visão de negócio, um executivo de negócios que conhece, compreende e consegue negociar tecnologia e negócio. Eu sempre procuro falar não só para os executivos de tecnologia, mas para os engenheiros em geral que estão em cargos executivos, de que, olha, você precisa adquirir a linguagem contábil, a linguagem realmente de resultados, para que você possa ser compreensível para os níveis de cima. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, inclusive, César, eu imaginava, né, pela minha experiência,
eu iria treinar muitos executivos da área de TI em liderança, né? Essa era a minha ideia. Mas, para minha surpresa, realmente eu encontrei, inclusive, C-levels que se orgulhavam de saber programar ainda, de sentar do lado do programador e discutir com ele as linhas de código e tal. E eu falava, nossa, mas está muito distante do que o CEO está esperando, o diretor financeiro está esperando. Então, realmente, eu não sei qual seria a sua recomendação para que um CIO, para que um executivo de TI comece a se interessar por negócio, mas é importante sair da caixa, né? É importante a pessoa começar a enxergar o mundo pela perspectiva do negócio, né? Sim, o CIO, que é apenas um gerente de CPD ainda, Isso, ele não tem sobrevida, porque muitas das tecnologias são, digamos, passam a ser automatizadas, quer dizer, você pode hoje muita coisa feita de forma bem automatizada, sem muita intervenção humana, e a tendência é cada vez mais isso, né? Você abstrair a tecnologia da interação humana, e ele vai perder digamos, toda a importância na organização, né? Uhum. Então, acho que é essencial, até por questão de sobrevida, cada vez mais entender negócios, falar a língua dos negócios. E é curioso, você falou isso, e eu convivi muito com executivos, tanto na consultoria, depois com a IBM, mais agora, por exemplo, Sim. na área acadêmica, com professor de MBA e assim por diante, que você vê conversas muito técnicas e com... Exato. E uma questão, por exemplo, que eu fiquei muito intrigado numa conversa com executivos, Sim. que eu perguntei algumas coisas relativas à empresa dele, que tem ações na bolsa e tudo, ele nunca tinha lido o balanço, aquele que você... Nossa, nunca tinha visto. Aquela carta para os acionistas, que você descreve Sim. estratégias, assim por diante. Cara, você não sabe isso? Então você não está participando digamos, das decisões do negócio. Olha, se você não participar das decisões do negócio, quem sai perdendo não é só você, é a organização, porque a tecnologia hoje faz parte do dia a dia. Nós vivemos num mundo onde a tecnologia está entranhada, né? Ela é pervasiva. Então, não é assim, minha empresa é digital, não. É digital mesmo, não é eu vou fazer uma transformação digital. Eu tenho que ser digital. E digital é incorporar a tecnologia no dia a dia da organização, nos processos, assim por diante. Então, se você não levar esse conhecimento tecnológico à linguagem executiva, entender qual o impacto que isso pode ter até na estratégia do negócio, novos serviços, redução de custos e assim por diante. Qual o papel que você tem como C-level? Você não tem o papel. Exato. Acaba não sendo estratégico, César, perdão, acaba não sendo estratégico. E uma coisa que... Pode falar. Não, é curioso que uma vez eu estava falando com um amigo meu, assim, conhecido, né? Que me ligou, disse que queria bater um papo, porque ele tinha sido contratado como CIO de uma empresa, e 4 ou 5 meses depois de ser CIO dessa empresa, ele foi chamado para uma reunião com o CEO. Então me ligou, vamos almoçar para você me dar algumas dicas, o que eu tenho que falar. Aí eu vi que ele era muito padrão de mercado, ou seja, imagina você como CIO, e o CIO te chamar para almoçar, uma conversa, 5 meses depois de você ter sido contratado. Ou seja, não estava na agenda do CEO, a área dele era puramente operacional. Só era lembrada quando dava pau, dava problema, cadê aquele infeliz? A culpa é dele, resolve isso aí. Fora isso, ninguém lembrava do infeliz. Nossa, que coisa incrível. E você sabe que uma vez eu tive um executivo que ele veio da área de TI, mas ele era responsável pela manutenção em uma mineração. Ele era o engenheiro de manutenção, então ele via tudo, não só a parte de TI. E ele, na verdade, ele seria demitido porque ele não estava dando conta do processo de manutenção. E quando eu fui conversar com ele, sabe qual era o problema dele? É que ele não conseguia obter o orçamento necessário, porque a hora que ele ia explicar para o presidente da empresa o que ele precisava, ele era muito técnico. Aí o presidente não entendia nada, falava, não, você não vamos gastar tudo isso com esse negócio, não. E aí foi interessante, porque basicamente o que eu mostrei para ele, eu sempre falava assim, bom, mas isso aí você vai economizar quanto? Você vai faturar quanto a mais? Qual é a redução de custos? Como é que vai ser isso? E aí ele foi para uma reunião e são aquelas coisas que a gente não entende, né? Ele tinha 7 minutos exatos para explicar para o presidente por que ele precisava aquilo.
E aí nós fizemos pela primeira vez ele falar assim, olha, nós vamos investir aqui algo como 900 mil para salvar um faturamento de 27 milhões, que se interrompera mais ou menos que daria de prejuízo ali se ficasse uma semana parado. Ele falou só isso, o presidente falou assim, está aprovado. E aí o diretor dele falou, não, você precisa explicar um pouco mais, você falou um pouco. Ele falou, não, já está aprovado aqui. Então até o diretor não tinha a ideia de que, olha, o presidente ele precisa decidir muita coisa, tem que ser uma linguagem simples para entender qual é o impacto, a natureza da questão. E eu acho que isso realmente só tem a contribuir com os executivos de TI, se eles se preocuparem em conhecer essa linguagem e vão ver qual a importância, conseguir, inclusive, transmitir a importância do que eles fazem para os níveis de cima. Acho que isso é fundamental. Isso é verdade. E também os outros executivos, de alguma forma, têm que ter algum letramento, porque, embora eu não precise, como um CEO, ser um técnico, né, escrever programas em código Python, sim. Mas eu tenho que ter uma noção sim. da tecnologia, tem que saber que as coisas estão acontecendo e que, eventualmente, isso vai me afetar mais cedo ou mais tarde. Ou seja, não basta apenas conhecer finanças, mas tem que ter uma percepção boa da aplicação de tecnologia. É claro que não é ele que vai, digamos, entrar em detalhes, mas ele tem que ter uma percepção do que está se falando. Vamos falar de inteligência artificial? Sim, inteligência artificial, tem isso. Tem que ter um conceito. Tem uma outras coisas, mas ele sabe do que está se falando. E é o papel do executivo de TI transformar essa visão, às vezes, meio cinzenta, nebulosa dele, em algo mais concreto, para dizer, olha, isso que você ouviu falar, nós vamos tangibilizar aqui com essa expectativa de resultado. Vai ter um determinado investimento, vamos ter que fazer, mas nós vamos ganhar tanto reduzindo um prejuízo que normalmente acontece porque nós temos um processo ineficiente e tem muito dinheiro na mesa que é desperdiçado. Né? Atraso, o estoque desnecessário, uma série de coisas que a gente pode olhar e usar tecnologias para se tornar mais eficiente. Então, tem que haver esse diálogo. Então, o CIO tem que ter uma visão muito boa de negócio. Sim. O chefe dele não vai descer o nível dele, mas ele tem que subir o nível do chefe. Mas o CEO também tem que procurar ser um pouco mais letrado em tecnologia. Sim, sem dúvida, concordo. E hoje muitas publicações de negócios falam de tecnologia de uma forma, eu diria até quase que normal. Normal. Qualquer revista, né? Digital, claro, de finanças, de varejo, e a discussão de alguma forma, como a tecnologia afeta o varejo. Esse conhecimento, o CEO tem que ter essa percepção. A tecnologia vai afetar o varejo? Vai. Então, como? Eu sei que vai afetar. Então, vou colocar isso em discussão aqui no conselho e vou chamar o CIO para me ajudar a identificar como a tecnologia vai afetar o varejo, que eu sei que vai afetar. Sim, sem dúvida. E realmente eu acho que a gente tem que instigar todos os executivos, por meio até do que você falou sobre o executivo ler um balanço da empresa, para que ele se interesse em ver coisas que às vezes ele não está prestando atenção. Eu lembro até hoje que ainda, lá na Microtech, um executivo de contabilidade fiscal, da área fiscal, ele virou para nós num evento e falou assim, olha, aqui tem muita gente que nunca viu uma nota fiscal. E eu falei, caramba, eu nunca tinha visto mesmo uma nota fiscal. E eu fui até lá no dia seguinte, falei, mostra uma nota fiscal aqui, só para eu entender o que é. Ele mostrou a apropriação de tributos e tal, que é uma loucura no Brasil. E eu falei, nossa, olha só, a gente vende isso aqui, e eu fico ali enfurnado no laboratório e mal sei as implicações de cada pecinha que tem lá, como que vai ser apropriado o tributo e tudo mais. Então, acho que essas instigações são importantes para que a gente possa fazer os executivos saírem da caixa. Tanto lá o CEO se interessar pelos conceitos de tecnologia e o cara de tecnologia se interessar pelos conceitos da área que ele atua, pelos conceitos contábeis, para que todos nós possamos melhorar a nossa conversa entre departamentos. Né? Acho que isso contribuiria muito para a empresa. Sim, é essencial. Você tem que ter uma visão multidisciplinar. Você não pode viver numa caixinha isolada. Né? Eu só olho a tecnologia, não quero saber. Não quero saber do usuário, ele me incomoda. Que pareça, ainda existe isso. O usuário é aquela coisa chata, aquele sujeito que vem só pedir coisa. Mas, cara, é ele que paga o seu salário. É por isso que você existe, né? É impressionante. E César, você tem uma trajetória que eu vi que começou com grandes empresas. Então, você trabalhou na PwC, na IBM, na Origin, pelo que eu vi. Como que isso moldou? Você trabalhar em grandes grupos, como que isso moldou o seu pensamento?
Eu sempre trabalhei em grandes corporações. Meu primeiro emprego foi na Shell, depois Shell? trabalhei na Shell, Sei, depois sei. trabalhei no Chase Manhattan, eu saí do mundo da indústria do petróleo para a área Sei. financeira, mas a Shell me chamou de volta. Mas depois de algum tempo eu não estava me sentindo muito confortável na atuação nas empresas naquela época, porque nós estamos falando já há bastante tempo, mas eu me lembro, curiosamente, que quando eu estava na Shell, nós estávamos discutindo, naquela época, né? Hoje Sei, o sei. setor é completamente diferente, mas naquela época, nós saímos, minha última reunião antes de ir para o Chase, era para discutir problemas de atualização do sistema de estoque. Aí eu passei 2 anos no Chase Manhattan, aí a Shell me chamou de volta. Eu falei, vou voltar. E a proposta era muito boa. E fui participar da primeira reunião para discutir aquela coisa que estava se discutindo há Sei, 2 anos. sei. O tempo não passou aqui, né? Aí, depois de algum tempo, eu falei, não, eu quero ter uma visão mais ampla e a melhor coisa seria uma consultoria. Havia, na época, já um convite da PwC, né? Era Price Sei, Waterhouse, sei. Cooper, Lybrand, era aquele nome grandão. Sei, tem nome grande. E aí vai fazendo a fusão entre as consultorias, né, as grandes consultorias, e foi muito bom, porque ali eu acabei chegando diretor e líder da prática de IT Strategy Sei, para sei. o Brasil, até América do Sul, na verdade, mas principalmente o Brasil, Sei. e você lidava com executivos o tempo todo. Uhum. Então, você passava a entender muito a linguagem do negócio. Aí eu me transformei muito mais numa pessoa de tecnologia que entendia o negócio. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nessa época, em 2001, mais ou menos, a IBM estava num processo de transformação e comprou a Price, porque o mundo de tecnologia estava mudando, venda de Sim, sim. mainframes começava a estagnar e apontar para Sim, baixo, sim. e surgiam outros equipamentos de menor porte, outros Sim, claro. concorrentes, HP, a Sun Microsystems e assim por diante. E a IBM concluiu que aquele mundo que ela vivia, nadava de braçada, ia acabar. E ela não precisava discutir muito com os executivos, porque as decisões estratégicas já eram tomadas, depois era a discussão de quanto vai gastar, que mainframe eu vou usar. E a IBM entrava só para oferecer lá o melhor mainframe para o que a empresa precisava para a sua estratégia. Ela não Certo, entrava certo. nesse nível, discutia só com o gerente de tecnologia para baixo. E comprando a consultoria, ela passaria a ter papel mais proativo nas decisões estratégicas dos seus clientes, onde você passa a entrar num cenário diferente, porque quando era mainframe, era só ela. Quando ela passou a disputar Certo, com certo. vários, passou a decisão a ser preço. Não é mais, Verdade, se eu for comprar IBM, posso comprar qualquer um. E aí ela verdade. precisava, de alguma forma, estar muito mais ali ligada na decisão estratégica. A partir da decisão estratégica, ela já tinha um link com os caminhos da organização e consegui fazer propostas melhores. E aí me tornei IBMista. E o então presidente da época me chamou e disse, não, você não vai ficar na consultoria, nós vamos criar aqui uma área especial para você, ele chamou de diretor de novas tecnologias aplicadas, Sei, onde, sei. como você é bem bilíngue, você fala fluentemente tecnologia e negócios, Que negócio, é. porque aqui somos muito tecnológicos Sim, e na consultoria tem muito negócio, e eu já tinha um é papel verdade. mesmo nessa área, porque a consultoria é mais negócio que tecnologia. E aí você vai fazer essa ponte. E aí foi bom, porque além de estar atuando assim, com as grandes contas da IBM, eu também tinha link com o centro de pesquisa, e tentava trazer algumas Sim, legal. inovações para, de alguma forma, criar casos de sucesso em grandes corporações, né? Sim, Casos de sim. sucesso mundiais, inclusive. Então, e algumas tecnologias que nós queríamos disseminar para o mundo executivo, quando surgiu o open source e mais tarde o cloud Sim, computing. sim. Então, acabei sendo o Chief Evangelist. E era porta-voz do IBM para algumas Belo iniciativas nome. de inovação, programas de inovação, de cenários futuros que ela visualizava e queria compartilhar com os executivos. Então, eu conseguia traduzir um pouco aquela visão tecnológica para uma visão mais de negócio. Não adianta dizer, cara, tem uma tecnologia fantástica, mas sim, o que eu faço com essa tecnologia fantástica? Né? Exatamente. O negócio vai ganhar com isso. Aí eu conseguia fazer essa tradução. Então foi um período bem legal, bem divertido. E eu optei por sair do mundo corporativo em 2015, Sim. porque
porque a vida pessoal estava sendo muito prejudicada, era muita viagem. Sei. Falava essas duas linguagens, você tinha que estar junto com o gerente da filial de Belém, depois de Pernambuco. Sim. Para falar com os executivos. Eles também tinham uma certa dificuldade nesse aspecto. Então, a minha vida era embarcar num avião segunda-feira e voltar na sexta-feira. Nossa, sei como é isso, né? 6 cidades numa mesma semana. É assim mesmo. Se repetia. Anos após anos. Calma. Não, deixa eu dar uma parada, deixa eu ter um pouco mais controle sobre a minha vida. É verdade. Foi uma decisão legal. Em casa foi assim um pouco de susto, né? Que eu falei, claro que não foi assim de imediato. Cheguei, querida. Claro, foi. Mas uma coisa era ir sabendo que ia acontecer até a hora que aconteceu, e ela ficou preocupada. E aí? E o plano de saúde? Não, eu vou ter o meu. E o carro? Vou devolver. E aí, quem vai me pagar? Não sei. Não, alguém vai me pagar em algum momento. Mas, a coisa foi fluindo. E hoje me sinto muito bem nessa multidisciplinaridade, multiatividades que eu exerço. Academia, conselho de inovação de algumas empresas, mentoria em startups, advisor em algumas organizações. Então, são diversas atividades que elas geram uma sinergia muito grande entre umas e outras. Experiências que você entende e compreende que estão acontecendo numa organização, aprendeu ali, de alguma forma pode se adaptar a outros. Por exemplo, durante algum tempo fiquei no conselho de inovação de uma rede de saúde e haviam problemas ligados à alocação de sala de cirurgia, de médicos, assim por diante. E eu conhecia muito pessoal de aviação, porque na Price eu atuava muito em alguns setores municipais de aviação. Interessante. Tem coisas similares, escala de aeronaves, escala de tripulação, que tem regulações muito rígidas, uma série de coisas. O avião tem que estar 100% no ar, porque o custo de leasing é altíssimo. Isso, exatamente, esse é o problema. Ser o mais eficiente possível. Olha, eu acho que tem algumas ideias similares, né? Levamos os executivos da rede hospitalar para uma empresa aérea, para ver como é que é o centro de operações e tudo. E dali surgiram algumas ideias interessantes. Então, você vê que tem setores diferentes, têm, às vezes, problemas não iguais, mas bastante similares. Essa diversidade de experiências te ajuda a conectar pontos que, senão, ficariam dispersos. E é interessante, né, César, que quando você está fora da empresa, você consegue ver isso com mais claridade que quando você está dentro de uma grande empresa. Inclusive, eu já tive situações em uma empresa que tem muitas instalações de mineração em vários lugares do país, e às vezes eu sabia que uma unidade dela tinha uma solução que uma outra unidade não sabia, estava desenvolvendo. Eu falei, não, por que você não pega a solução pronta ali? Ou seja, estavam gastando dinheiro. Desnecessariamente, uma solução já tinha sido implementada. E uma coisa que me chamava muito a atenção, além desse aspecto de você conhecer as diversas unidades e perceber que soluções não estavam sendo ventiladas, é a diferença cultural nas cidades mesmo. Que numa cidade você tem uma cultura, na outra tem outra, e às vezes quem mora, por exemplo, no meu caso, que sempre morei em São Paulo, você não faz ideia de como você tem um Brasil em cada cidade, com a sua cultura, seu jeito de ser e tudo mais, e que, como líderes, né, empresariais, executivos, a gente precisa levar isso em conta também. Sim, o executivo é um reflexo da sociedade onde ele está, né, embarcado. Então, as características até de negociação, as características são diferentes. Eu vi muito isso quando estava do lado vendedor, né? Porque você, como consultor, você tem que vender tudo. Né? Na IBM, você tem que vender tecnologia, serviços e assim por diante. Então, as negociações eram muito diferenciadas. Né? Em Minas, no Rio Grande do Sul, você tem as questões de regionalização, né? Você tem outros lugares que fala muito, mas avança-se pouco, as negociações são mais lentas, outros são mais assertivas. São Paulo é bem mais assertivo, por exemplo. Então, e é legal essa experiência. Muito interessante. Tem uma visão mais ampla desse aspecto social. Porque as empresas, e principalmente os executivos, são reflexos da sociedade. É verdade. Só para não perder o ponto aqui, você está casado há quantos anos? Você tem quantos filhos, César? Eu tenho 3 filhas. 3 filhos.
3 filhas. Elas estão casadas, já têm netinho já. Parabéns. Mas eu estou num outro casamento, Sim. porque a minha esposa anterior, ela faleceu. Não digo. Foi uma coisa assim, um mês. A gente descobriu um câncer. Quando realmente consegui mais me ajustar e comecei a viver Claro. E aí encontrei o meu outro amor. A gente vive muito bem, aí já temos 20 anos. Que maravilha. Você é de São Paulo, não? Você é do Rio? Eu sou do Rio. Você é do Rio? Sou do Rio. Que Eu legal. sempre morei no Rio, né? Eu não sei, uma temporada no exterior, em Londres, mas viajava muito, como sabe, as empresas multinacionais. Sim. Mas morar mesmo durante a vida toda aqui no Rio de Janeiro. E Foi no Rio de sempre perto de praia. Parte de praia. Eu moro em Ipanema, já morei no Arpoador, eu nasci, na verdade, no Arpoador, depois morei em Copacabana, e como todo carioca, teve uma época ali de surf também, Sim. Curti bem o Rio de Janeiro. Você sabe, para quem é paulistano e vê alguém mudar, às vezes, de uma cidade de praia como Rio de Janeiro para São Paulo, a gente fica assim, mas por que alguém mudaria de uma cidade de praia para vir para São Paulo, né? Ainda bem que você não fez isso, porque eu falo assim, me parece mais lógico. A praia, ela torna-se parte do ambiente, né, do cenário, né? Quer dizer, pano de fundo. Você não fica, olha lá a praia. Eu curto praia, eu gosto quer dizer, eu não gosto mais de ficar na praia, principalmente agora, com o fim de semana, fica muito cheio. Então você tem que... Não é nem 1 metro quadrado, é 1 centímetro quadrado. Mas dá uma caminhada na praia, no calçadão, ver o visual. Às vezes, à tardinha, assim, vou tirar umas fotos da ponta do Arpoador, dá umas fotos bem legais. E o Rio tem um cenário assim, bem interessante, quando você olha para fora, né? Quando você olha para dentro, não. Quando você olha para o mar, aí realmente é um visual muito legal. Sem dúvida, muito bonito. Bom, semana que vem eu estou saindo de férias, eu vou para Patacho, que é uma praia que fica ao norte de Maceió, lá em Alagoas. Aliás, aproveito e mando um abraço aqui para o Eduardo, que é o dono da pousada Sambapati. Eu já entrevistei ele aqui no nosso podcast, porque ele também era um executivo, e ele virou dono de pousada, né? Então eu queria contar essa história, como é que alguém sai desse mundo tão agitado, executivo, para ter uma pousada ainda por cima no Nordeste, um lugar paradisíaco. Eu recomendo que as pessoas conheçam. E me diz uma coisa, você foi um dos pioneiros assim nesse debate, né, de transformação digital. E você sabe que faz muito pouco tempo, uns 4 anos atrás, porque como eu vim dessa área também de TI, para mim assim sempre trabalhei com a tecnologia. Então não cheguei a ver não cheguei a ter essa noção de transformar digitalmente alguma coisa. Eu sempre estava trabalhando com isso. Mas há uns 4 anos eu conheci uma empresa, a filial de uma empresa, inclusive alemã, aqui no Brasil, e para mim a mais absoluta surpresa, o gerente de logística deles não usava o computador, tudo que ele tinha que fazer, ele fazia por meio dos funcionários dele. Eu fiquei chocado de ver aquilo. Ainda estamos muito longe, a gente tem muitas pessoas assim que não são, vamos dizer assim, alfabetizadas em tecnologia. Para mim, eu confesso a você que foi uma surpresa, tá, César? Eu não imaginava que ainda encontraria executivos que não usassem ou tivessem muita dificuldade de usar o computador. Se você pudesse falar para mim assim sobre as várias fases que você viu na transformação digital, em que ponto que nós estamos, porque realmente para mim foi uma surpresa grande o que eu vi ali. Eu diria que hoje usar computador você acaba usando nem que seja um smartphone. Né? Quer dizer, você pode estar usando no dia a dia, mas está usando um smartphone. A transformação digital, acho que foi um nome meio marqueteiro para um processo de adaptação das empresas. As empresas têm que se adaptar. O mundo está mudando, e sempre mudou, só que às vezes a gente nota que há uma aceleração um pouco mais rápida, né, do que antigamente, porque cada vez mais você insere tecnologia no dia a dia e você acaba querendo ou não, sendo de alguma forma necessitando entender tecnologia. Seu cliente, por exemplo, usa smartphone e quer que você interage com ele com o smartphone. Mas o meu setor é diferente. Mas ele como um cliente seu, ele é cliente de diversas outras empresas. Nas outras empresas, ele usa o smartphone. Então, por que você não? Então, essa demanda do mercado acaba impulsionando as empresas a olhar a tecnologia de uma forma e acabaram fazendo isso. A pessoa pegou essa
essa tendência de dizer, agora tem um processo de transformação digital, como se a empresa tivesse um projeto que eu contratava consultores, tinha o início, olha, vamos transformar digitalmente a empresa, no meio e fim, daqui a 2 anos a empresa está digital. Não é. A transformação digital, no meu entender, é possibilitar que a empresa seja adaptável, ágil às mudanças contínuas. A mudança é o novo normal. Mudanças geopolíticas, como afetam inúmeras coisas, as mudanças tecnológicas, então, é contínua. Cada ano tem alguma coisa que pode não afetar naquele momento, mas vai afetar ao longo dos próximos anos. Então, a empresa tem que estar adaptada para isso. E para ser adaptada e ágil, os processos têm que ser adaptáveis e ágeis. E para serem adaptáveis e ágeis, eu preciso de tecnologia. A dificuldade de você fazer mudanças no mundo analógico é muito maior do que, imensamente maior que no mundo digital. Não, então, a transformação digital, na verdade, é possibilitar que a empresa se torne ágil e eficiente. Não é um projeto que tem um fim. Na verdade, é transformar a empresa para ser continuamente, digamos, embasada no mundo digital, é mergulhar a empresa no mundo digital. Isso significa redesenhar processos. Quantas vezes, até como consultor, você olhava processos que tinham sido construídos ou desenhados 20 anos atrás? Cara, o mundo mudou. Olha como é que era 20 anos, como é que está hoje. Você está falando um processo de 20 anos hoje, é totalmente anacrônico. Vamos colocar o Jurassic Park aqui no meio do zoológico. Né? É outro mundo. Interagir com seus clientes, que são digitais. Nós temos no Brasil 260 milhões de smartphones e 220 milhões de habitantes. Tem mais smartphone do que habitantes, é verdade. Praticamente toda a sociedade utiliza um computador. E usa as redes sociais, que mudaram as regras do jogo, né? As redes sociais, elas pautam, por exemplo, a mídia. Você vê coisas que são publicadas nas redes sociais e depois saem na mídia. Por exemplo, quando o Biden desistiu só apenas um exemplo, Biden desistiu da candidatura à reeleição, onde é que ele publicou isso? No X. No X, exatamente. Ele não fez nada. Chamou os jornalistas para comunicar isso, ele colocou no X. Colocou no X, exatamente. Então, é comum os executivos comunicarem as coisas, digamos, os governantes políticos, assim por diante, comunicarem as redes sociais. Então, elas pautam a mídia. E cada um de nós pode ser um produtor de conteúdo, gerando sua própria opinião. É verdade, é verdade. Eu uso em algumas palestras uma foto antiga, mas que ela é bem emblemática. Ela mostra 2 cenários. Um cenário em 2006, 2005, 2006, quando o Papa, acho que é essa data, o Papa Bento XVI foi eleito. Bento XVI foi eleito Papa, né? Sim. Bento XVI se tornou Papa, com esse nome. E a Praça São Pietro, no Vaticano, lá um monte de gente assistindo e ninguém usava celular. Sim. Já em 2013, essa foto é muito interessante. Em 2013, todo mundo. Então, não só o mundo digital, mas olha como mudou a sociedade. Você podia ver naquela época a transmissão em tempo real, pela televisão. Então, tinha uma imagem, que era o que o diretor de imagem escolhia naquele momento para você ver, a opinião dele, essa aqui é melhor, e ouvia apenas o locutor dizendo o que ele estava vendo, na versão dele, na visão dele. E na outra foto, cada uma daquelas pessoas tinha uma perspectiva diferente, pegava, filmava, fotografava de ângulos diferentes e se comunicava com suas redes sociais. Então, tinha infinito número de opiniões, algumas conflitantes, o que seja, mas isso mudou completamente o meio de comunicação. É verdade. Então, às vezes a tecnologia surge, você não nota o efeito dela, mas ela vai mudar o mundo, aí tem esse hype do dia, vai mudar no dia seguinte. Não, ela não muda no dia seguinte, mas vai mudando ao longo do dia. Nós pegamos hoje o smartphone, hoje é a nossa vida também. Cartão de crédito, pagamentos, compra de viagem. Por exemplo, nota física. A última vez que entrei num banco para pegar uma nota física, aliás, na caixa eletrônica, foi uns 3 ou 4 anos atrás, ou mais. Porque hoje qualquer um aceita Pix, que só existe porque existe um smartphone. Não tinha sentido
essa disseminação do Pix com um laptop. Você vai carregar o laptop e você tinha que se conectar em onde tem Wi-Fi. Né? Os smartphones está em qualquer lugar. Tem Wi-Fi, sem Wi-Fi, você está fazendo a transferência eletrônica, está comprando uma passagem, está chamando o Uber, que também só tem sentido por causa do smartphone. Como é que você... Não seria possível. Não seria possível. O Waze também. Também. Andando na rua com um laptop, quer dizer, até não tem como, né? Porque não tem sinal. Então, o mundo mudou. Então, você vê, nós estamos falando de 18 anos. O iPhone surgiu. Então, não foi no dia seguinte que ele mudou o mundo. Foi 2 anos depois, não foi 3 anos depois. Mas em 5, 10 anos você começa a ver as mudanças, e depois de 10, 15 anos você vê que o mundo mudou. Mudou, exatamente. Então, as mudanças acontecem, sim, mas não de imediato. Elas acontecem num tempo de adaptação da sociedade. E você percebe nitidamente, né, César, enquanto você falava, eu estava refletindo sobre como que há uma necessidade das empresas terem essa visão da mudança como sendo algo permanente que ela tem que fazer, porque acaba desencaixando até com a própria sociedade. Estou dizendo isso, vou dar um exemplo, como eu trabalho pouco, eu sou síndico do prédio aqui também. E aí, rapaz, o que acontece? Né? A gente teve uma situação aqui e a gente precisaria devolver um dinheiro para os condôminos. E aí, assim, o que aconteceu? Eu falei, bom, o dinheiro estava no caixa do prédio, eu passei para a administradora, e entre o dinheiro sair da conta do prédio e voltar para a conta do condômino, vai demorar, acho que segunda, terça, quarta, quinta, 3 dias. E o meu prédio, assim, tem um diretor do Google que mora aqui e tal, então vai explicar para um cara de tecnologia que você vai demorar 3 dias para devolver o dinheiro para ele, né? E para mim também, eu falei, não, mas não é possível, como é que demora 3 dias só fazer um Pix e tal, super prático e tal. E aí que eu descobri, depois até de uma certa verdadeira investigação, que apesar de ser uma empresa que tem vários, eu acho que chega a mais de 1.000 condomínios, tudo passa pelo dono da empresa para ele autorizar. Eu fui pressionando para entender, qual que é esse fluxo de... Tudo bem, eu entendo que tem que ter controle, etc, etc. E eu falei assim, gente, vocês não sabem que hoje você tem agente de IA, você pode fazer instâncias, eu vi uma série de problemas, assim, desde gestão até problema de não usar a tecnologia apropriadamente. Mas o que eu quero dizer com isso, chamando a atenção para o que você está falando, quer dizer, a tecnologia vai mudando paulatinamente, e quando você não acompanha, esse gap que no começo não causa grandes transtornos, depois de 10 anos, você está em uma cultura diferente, que eu falo, puxa, como é que eu vou explicar para as pessoas que o pagamento nosso passa pelo dono de uma empresa gigante de administração? Eu falo, puxa, mas como que pode uma coisa dessa? E um outro ponto que você levantou também, que eu chamo também a atenção dos executivos, é que se você não está no X hoje, você não entende o que está acontecendo na política do mundo, porque tudo começa lá. Quer dizer, o pessoal fica falando do Trump, do Elon Musk, ou mesmo do que está acontecendo na política brasileira, e eu vejo que as pessoas não leram os tweets que eles, no X, né, hoje chama X, os posts que eles colocaram. Falaram, você está falando de uma coisa que já passou pelo crivo de uma curadoria, de uma empresa de televisão, e aí você vai assistir lá atrasado e tal. E uma vez também, eu tive uma experiência, existe um portal de notícias que eu acompanho muito, chama Zero Hedge, e o Zero Hedge publicou uma informação ali, aliás, sobre sobre uma fraude, né, que a China tem farms de celulares para poder dar like em postagem. Você contrata a empresa para você ter um monte de seguidores, um monte de... Como se fosse estante ali atrás de você, só que cheio de celulares e uma pessoa aqui controlando. E eu peguei essa informação e passei para uma empresa jornalística de tecnologia e eu cronometrei. Demorou 2 semanas para esse site especializado em tecnologia dar aqui no Brasil e só foi aparecer na Globo 30 dias depois. Então, assim, a importância de você fazer isso que você está falando, né, César, de você olhar para a tecnologia e, paulatinamente, ir se aculturando para que realmente você não fique ou atrasado ou totalmente defasado em relação ao que está acontecendo. É importantíssimo isso que você está falando. É importantíssimo. E eu acho que principalmente quem tiver na área de tecnologia, sem nenhum preconceito, nos fala, meu amigo, se você está se atualizando, lendo jornal ou televisão, você está super desatualizado. Nossa, imaginou. Porque para sair no jornal diário alguma notícia de tecnologia, já saiu ou no X, já saiu numa revista especializada,
nos Estados Unidos, talvez veio para algum site aqui brasileiro e depois chamou a atenção da mídia, e aí eles vão publicar. E vão publicar do que um jornalista que não conhece tecnologia interpretou. Exato, exato. É possível jornalista cobrir um acidente aéreo, cobrir uma tecnologia e cobrir um crime, e ser especialista em tudo isso, né? Em criminologia, em aviação. É verdade, é verdade. Tem que escrever ali alguma coisa rápida. Então, primeiro, sai atrasado, e segundo, você não tem garantia que não tem uma certa, entre aspas, alucinação aí, porque pelas várias interpretações que aconteceram ao longo do caminho. Então, é verdade. Não se atualiza para o jornal diário. Procura comunicação direta com publicações de tecnologia. Eu até sou um pouco repetitivo nisso, César. Eu acho que a melhor rede social que você pode fazer é uma rede de conhecimento. Então, pega os grandes centros que geram a informação, as fontes primárias, e se conecte a eles, porque você vai ficar naturalmente, uma vez que você parametriza as suas redes sociais, naturalmente, conforme as tecnologias vão saindo, você já vai ser informado. Então, você não precisa fazer todo esse esforço de ficar lendo um monte de coisa e tal. Naturalmente, isso vai passar por você um pouquinho a cada dia. Não, eu uso isso muito. Eu sigo, por exemplo, no LinkedIn, no X, Sim. quase todos, mas muitos dos pesquisadores, das grandes empresas, pesquisadores independentes, de universidades. Então, eu estou me atualizando, como você falou, exatamente assim, automaticamente. Eu abro o dia e falo, pô, aqui o cara deu uma dica de um artigo legal, ou um paper falando de alguma coisa sobre inteligência artificial que vale a pena ler. Então, muitas vezes eu publico posts no meu LinkedIn, baseado nas informações que eu peguei, o pessoal acha, como é que você está sabendo disso? Está disponível. É só você escolher para seguir. Eu escolhi essa. Então, é impressionante. Ele me mantém atualizado assim, não preciso ir atrás. Já vem a informação. Então, E César, a mesma coisa, aqui no nosso canal, falando sobre o mundo executivo, a gente fala muito sobre liderança. Eu queria saber qual que é o seu estilo de liderança, se você tem algum líder de referência. Não, líder de referência eu não tenho. Quer dizer, eu tenho assim, digamos, eu vi uma coisa legal de um executivo, mas como eu nunca trabalhei com ele, eu não sei o que se ele escreveu, o que a gente lê sobre ele, ou Sim. Se reflete no dia a dia. Ele pode ser um gênio, por exemplo, da tecnologia, mas dentro do escritório, da empresa, é verdade. Eu vejo isso. Né? Então, não tem. Você tem, assim, pedaços de coisas interessantes. Pô, esse cara fez um negócio legal, esse outro fez um negócio legal. Mas, como eu nunca trabalhei com ele, não sei se dá para seguir baseado em informação externa. E o meu estilo, desde gestão de projetos, até mesmo na Shell, quando tinha uma pequena equipe, era mais técnica, né? De suporte técnico e tudo, e depois na IBM, que trabalhava comigo, sempre foi de colaboração. Eu não sou um chefe, eu tento ser um líder, compartilhar coisas, não tem segredos. Não tem como, porque segredo não existe. Essa informação é minha, não vou passar para ninguém. Ela vai saber. E vai ser pior. Mas e a colaboração? Quer dizer, todos nós somos pessoas inteligentes. Eu estou nessa posição, por alguma razão, talvez tenha mais experiência que vocês. Sim, claro. Digamos, de traquejo executivo do que vocês. Amanhã vocês vão estar aqui, ou vão estar em outro lugar. Então, vamos trabalhar de forma colaborativa. Eu acho que esse é o modelo que funciona. Né? É claro que tem um momento que você tem que tomar decisões. Claro, tem que ser extremamente democrático na discussão para chegar a uma decisão, e essa decisão ela tem que ser autocrática. Claro, sem dúvida. Vamos discutir a decisão, você não vai a lugar nenhum. Então, claro. Digamos, a democracia vai ter um ponto até que é necessário tomar uma decisão. Como exatamente. Você tomar essa decisão e assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela decisão. E, César, todas as vezes que eu vi você falando e tal, você é uma pessoa, pelo menos em público, é muito serena. O seu jeito de liderar também é com serenidade. Esse é o seu estilo? É meu jeito. Fala muito isso. Você é tranquilo. Realmente, você tem alguns momentos que você se exaspera. Né? Não, sim, claro, eu entendo. Afinal, você tem momentos que, mas ninguém é assim uma máquina, você tem um parâmetro de comportamento. Claro. O estilo é esse. Esse é o estilo. Não, é porque eu sempre falo para os...
Vai terminar, desculpe. Não, você vai trocar ideias, ver os dois lados, ou os três lados, Sim, sim, tentar sim. chegar a algum lugar, mas na hora da decisão você tem que tomar a decisão e se Claro. responsabilizar por ela. Acho que isso é essencial. Eu perguntei, César, porque eu sempre procuro incentivar os executivos de que a emoção mais importante de você fomentar no negócio é a serenidade, porque quando as pessoas estão serenas, elas escutam melhor, elas entendem melhor o que é para fazer, e às vezes a pessoa quer gerar muita adrenalina e se esquece que a maioria dos executivos trabalha sentado, então ele não tem onde dissipar aquela adrenalina, então é melhor você conduzir com um pouco de cuidado as operações para a pessoa ouvir, entender, ser compreensível e não cansar tanto os profissionais. Esse é um ponto importante, principalmente quando a gente está falando de executivos que vêm da tecnologia, que os cursos de ciência da computação não só não falam de negócio, mas como não enfatizam ou ignoram completamente os soft skills. Totalmente. Então você passa a ser um gestor de tecnologia, mas com péssima capacidade de comunicação, de verbalização. Eu já vi realmente técnicos transformarem em gestores. Praticamente ele não falava, escrevia código Python. Cara, você não está explicando um programa aqui. Como é que você vai levar isso aqui? Sobe o nível, se abstrai da tecnologia, explica as razões por que você está pensando nessa direção, que você está querendo esse investimento. Isso é uma deficiência muito grande da formação do gestor de tecnologia. É verdade. Aliás, eu vejo isso em várias áreas, por exemplo, médicos que às vezes vão ter que gerir um hospital, a própria clínica também não tem soft skills, não aprendem nada sobre liderança. Então, isso é uma deficiência grande na nossa academia, que acho que precisaria ser endereçada. E César, uma coisa que eu vejo, você tem livros escritos, gera muito conteúdo também. Eu queria saber como que você escolhe o que você vai escrever, se você tem algum livro que você pretende lançar no futuro, algum livro a mais do que você já escreveu? Eu escrevi vários livros, somando livros e papel digital e só versão digital foram 14. Mas alguns anos atrás eu parei de escrever livros, me dediquei mais a posts, porque o livro, por mais que você procure manter ele atualizado, se você vai numa versão em papel, tem um tempo de gráfica, tem um tempo de revisão. Então, é verdade, é verdade. Na velocidade que as coisas subem, ele acaba saindo com uma certa defasagem. E um ano depois, tanto que eu tinha muito mais livros, acabei aposentando, e uso o Kindle. A maioria dos livros de tecnologia eu coloco no Kindle. Sim. Fica bonito a biblioteca, mas eu não vou nem mais lê-lo, né? É só mais enfim. Eu já li uma vez, talvez faça uma referência, mas depois de alguns anos nem aquela referência vale mais. Verdade. E eu gosto de escrever posts principalmente livros, porque te obriga a pensar. Para escrever um post, um post sobre um determinado assunto, a pensar sobre aquele assunto, ler bastante sobre aquilo. Eu acho a mesma coisa. Esse resumo ele é muito legal porque te ajuda, inclusive, na comunicação. Eu vou conversar com você, pergunta sobre uma coisa, eu posso, em 2, 3 minutos, transformar conceitos técnicos em coisas mais palatáveis para alguém que não é de tecnologia, porque eu li bastante coisa e consigo tirar dali boas ideias e montar a minha baseado nisso. Então, me obriga a continuamente estar, digamos, me retreinando nas habilidades de fazer um resumo, pegar o conhecimento, absorver esse conhecimento, fazer um resumo e transformar a minha percepção, meu ponto de vista, em outro conjunto de palavras que façam sentido. Então, ele é muito bom para isso, me ajuda muito. Escrever os posts me ajudam a dar palestras e aulas melhores. Eu consegui resumir muita coisa escrevendo, facilita bastante. É interessante. Das aulas você consegue pegar algumas ideias, questionamentos e, de repente, isso aqui é um questionamento legal, vou pensar sobre assuntos, pesquisar, e o ciclo se retroalimenta. Exatamente. Eu cheguei a uma conclusão semelhante à sua, porque eu já escrevi vários livros, mas eu acho que comecei a achar mais produtivo fazer um post por semana, bem escrito, realmente me aprofundando em alguns temas, e principalmente traduzindo os temas do cotidiano para a vida executiva. E isso, não sei, para mim, talvez um dia eu pegue esses posts por ano, alguma coisa assim, faça um compêndio, mas escrever o livro propriamente dito, eu acabei chegando à mesma conclusão
que realmente entre você escrever, revisar e publicar, se passa muito tempo e aí aquilo às vezes se desatualiza com uma velocidade grande. E foi justamente eu lendo os seus posts sobre inteligência artificial que eu fiquei cada vez mais interessado em te chamar aqui para o meu podcast, porque assim, eu vejo que você tem uma visão muito serena, sensata a respeito do tema, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, afinal, a inteligência artificial, quais são os impactos realmente que elas têm no negócio, na carreira das pessoas, nas profissões? Como a gente poderia, qual que é a perspectiva mais correta da gente enxergar a inteligência artificial e até para as pessoas se aculturarem a respeito do tema? O termo inteligência artificial foi criado em 1956, não é novidade. Sim, E ao longo dessas décadas, 70 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu. E alguns anos antes, estamos falando de 2022, 2023, quando surgiu o ChatGPT, o pessoal começou a colocar isso nos jornais diários, no Fantástico. Exato. Mas por quê? Porque antes você tinha muita coisa de inteligência artificial, mas estava escondido debaixo de camadas e camadas de software. Você nem sabia. Você tem o reconhecimento, você usava lá o Facebook, e aí reconhece seus amigos nas fotos. Sistema de reconhecimento facial. Os próprios sistemas de redes sociais, né, os algoritmos de recomendação e assim por diante. Você comprava um sistema de, digamos, de gestão de identificação de fraudes, prevenção de fraudes. Sim. Tem modelos preditivos lá dentro. Você comprava um sistema de manutenção preditivo, modelos de deep learning lá dentro. Mas você não falava, estou usando IA, estou usando um sistema de manutenção mais eficiente. Sim. Então, como estava debaixo de muito software, você nem sabia que tinha modelos matemáticos. E quando você passou a interagir diretamente, principalmente com a ideia de ter um chatbot de comunicação. Sim, pergunta e resposta. Você faz uma pergunta e ele responde praticamente tudo. Maior ou menor grau de acerto, né? Você responde. E responde, né, assertivamente, pode estar completamente maluco. É verdade, está totalmente errado, mas ele é firme. Ele está lá enfático. O mundo passou a falar de inteligência artificial. Então, o que eu vejo é o seguinte, a IA que a gente fala hoje, né, os modelos generativos, IA generativa, é uma evolução tecnológica, não é nenhuma revolução, é uma evolução. Esses sistemas de comunicação vão nos ajudar muito, claro, fluência, você vai evoluindo, colocando agentes, que também não é de um dia para o outro. O pessoal fala que se colocar agente, você aperta o botão e a coisa funciona. Não é assim. Tem muito trabalho, você tem muito trabalho de integração entre os... Você está gerenciando um processo, mas um processo passa por vários sistemas de outras tecnologias e precisam ser integrados nisso aí, você tem que juntar tudo isso. E a própria tecnologia que a gente chama de Large Language Model, que é a ideia inicial de gerenciar isso, ele não é confiável. Né? Você vê que tem muita alucinação. Então, hoje, por exemplo, um agente para funcionar, para controlar um processo de forma autônoma, é um risco muito grande. No máximo, um processo que vai não afetar nada. Mas, por exemplo, eu não colocaria um agente para autonomamente ficar decidindo decisões financeiras por mim. Claro. Essa aplicação dele, jogar aqui, eu vou doar isso aqui. Por mais, digamos, regras que ele tenha, é um bicho doido, né? Então, não vou olhar isso não ficaria confortável com isso. Mas o hype dá a impressão que isso vai acontecer de um dia para o outro. Né? Sim. Trends 2025, as tendências de 2025 apontavam que o ano dos agentes de IA. Cara, não acontece de um dia para o outro. Né? Se pegar os trends 2024, pouquíssima coisa aconteceu. Você dá ali, você chama atenção para o tema. Sim. E daí você faz uma experiência que realmente não funciona, mas vai prestando atenção e alguns anos depois, para a par com a evolução da tecnológica, a maturidade tecnológica, com a compreensão das limitações e potencialidades da tecnologia, o hype eleva muito mais, você tem que voltar ao mundo real, e aí você vê que as limitações não são só da tecnologia, mas do ecossistema onde a tecnologia está. Aí, alguns anos depois, aquele conceito passa a ser realmente factível. Então, a minha visão sempre foi essa. A tecnologia, quando surge, principalmente no mundo digital, é muito hype. A gente tem que
avaliar o efeito a médio, longo prazo e nos abstrairmos do hype, do excesso. Vamos tirar toda a camada de gordura e ver o que é a tecnologia. Qual o grau de maturidade que ela tem? Dá para fazer o que vocês estão falando? Dá? Pode ser que sim. Pode ser que daqui a 3, 4 anos isso aconteça, não hoje. E claro, como? Principalmente no mundo hoje, onde as Big Tech são as grandes impulsionadoras das tecnologias de inteligência artificial, o grande negócio da inteligência artificial o business model é o hype, porque com hype eu consigo valuation. E com valuation eu consigo investimento e as coisas, né, entra mais dinheiro, eu consigo investir mais. A questão é saber quando esse retorno vai acontecer, porque o hype não sobrevive pelo hype. Ele vai Exato. no mundo real e vai ter um gap. E esse gap vai estourar na mão de alguém em algum lugar, né? Ou de alguém em algum lugar. Então, eu sempre olhei a tecnologia sobre esse aspecto. Em 2022, no metaverso, também foi metaverso é uma tecnologia que tem lá a sua aplicabilidade. Vai resolver todos os problemas do mundo? Vamos viver no metaverso? Não vamos. Eu comprei aquele óculos para fazer experimento. Sim. Cansa, é pesado. Mas vai diminuir mesmo. Cara, eu não quero viver no mundo virtual, eu quero falar com as pessoas. Cara, tem momentos que eu quero isso. Né? Mas havia um exagero. Me lembro de uma demonstração que o cara mostrou como é que seria viver no mundo virtual. Por exemplo, um exemplo que ele deu do computador. Eu estou usando o computador, teclado, estou vendo aqui a tela. Sim. Então, era a pessoa que não estivesse em frente ao computador, não só usando óculos, a tela aparecia e o teclado era virtual. Mas está fazendo o mesmo trabalho. O teclado virtual apareceria na tela. Não adianta nada. Não adianta nada. Vai ficar com dor de cabeça e enjoado ainda por cima. É verdade, o pessoal fica mesmo. Cara, não vai dar certo isso na maneira como está, né? Então, a tecnologia serve para algumas coisas, mas não serve para tudo, e não com essa ênfase que está se falando. A mesma coisa, quando a gente viu antes a época do blockchain, todo mundo falava em blockchain. Sim, claro. Finanças. Sim, tem aplicabilidade muito interessante, né? Calma, vamos com calma. Você vê que em 2011, 2013, 2014, né, que foi o blockchain, 10 anos depois do blockchain, você vê algumas aplicações. Né? É uma tecnologia muito interessante para alguns casos. Mas não é um banco de dados, por exemplo. Não tem como, por exemplo, pegar um cartão de crédito, milhares de transações por segundo, e colocar em tecnologia que não tem arquitetura para isso. Então, essas tecnologias, elas são muito interessantes, mas tem que tomar um certo cuidado. O ano passado, ano retrasado, faziam aquelas iniciativas, agora eu tenho uma tecnologia, eu não sei qual é o nome, se é Rabbit ou outro, que era um aparelhinho que você botava no bolso, e aí você fazia gravações, você falava, vai acabar com o smartphone. Não vai, o smartphone não é só falar, você quase não fala, na verdade, você manda um WhatsApp, dá um recado rápido, e você não fica falando o tempo todo, você usa muito mais vídeo, imagens, coisas que o aparelho não tinha. Mas aquele entusiasmo da tecnologia, aquela pergunta, viu se o mercado está interessado nisso? Se tem aplicabilidade? Então, como eu sempre tive essa visão do negócio, o que você quer trazer de retorno para o negócio? Trabalhei no conselho de inovação de diversas empresas, você tem um budget limitado, tem que investir tempo, energia e dinheiro em alguma coisa em detrimento de outra, tem que escolher, e tinha que escolher coisas que realmente, se desse certo, beneficiasse o negócio. E não escolher porque vou escolher. Então, você parte para a onda tecnológica para fazer qualquer coisa, não tem sentido. Então, um exemplo, outro dia eu estava conversando, um tempo atrás estava numa mentoria do startup, e tinha os carrinhos de entrega. Sim. E a ideia era, por exemplo, sei lá, McDonald's, qualquer coisa, alguém pedia, botava a comida no carrinho e o delivery seria pelo carrinho, ia rodando. Falei, cara, a ideia é legal, mas não funciona. Vamos pegar o Rio de Janeiro, por exemplo. O carrinho sai, mas ele volta? Não volta. Ele não volta. Já vai treinar ele tem que treinar para reconhecer os lugares. As calçadas são assim, parece filmes de terremoto, né?
Ele não tem como você treinar isso em todas as calçadas diferentes. Ele passa uma faixa, será que ele pode passar? Não, isso é inviável. Não. Então, o drone para entrega. Legal, o drone para entrega em determinadas regiões, mas não na cidade. Não dá. Você chega a ver que, por exemplo, eu moro numa rua muito arborizada. Eu estou no 8º andar, poderia chegar na minha varanda? Poderia. Mas quem está no 3º andar, tem uma árvore na frente. Tem uma árvore na frente, não tem como. Não tem como. Não, me incomoda muito o drone passar perto de pessoas. Eu sou um cara muito ligado à segurança, tudo. Eu falo, cara, isso não é como as pessoas imaginam. Pois é, então tem que olhar essas coisas. Seria num mundo que tem aspectos socioeconômicos, tem aspecto do comportamento da sociedade. Sim, culturais. Cultural, tudo isso. Isso faz parte. A tecnologia ela não vive no vácuo sozinha. Exato. Vamos botar tudo nessa tecnologia. Calma. Então, esse aprendizado da visão executiva sempre me guiou nas discussões sobre tecnologia. Eu gosto da tecnologia. Né? Claro. Mas e é curioso que muita gente diz que eu sou detrator da tecnologia, que eu não gosto da IA. Aí você vai olhar o sujeito, ele está aí há 5, 6 anos falando de tecnologia e se empolgou com IA há 2, 3 anos. Então, E o meu primeiro projeto de IA era com a técnica que a gente chamava de Expert System, foi no final dos anos 80. Né? Sim. Então, eu passei por ondas de entusiasmo e frustração. Talvez esse entusiasmo seja arrefecido dentro de 2, 3 anos. E era por isso que eu queria, César, porque... Desculpa, acabei te cortando aqui para vocês... Não seria a primeira vez que isso acontece. Isso que eu ia falar. Sim. Não, sim, eu acho que a primeira vez que eu vi alguma coisa de IA, também no final da década de 80, é aquele programa que chamava Elisa. Eu acho que tinha no mainframe. O Elisa, né? O Elisa, ele foi criado na década de 60. Né? Sim, claro. Na década de 60, sim. E na época ele fez as pessoas ficarem entusiasmadas. É claro que era muito restrito, né? Não tinha nem microcomputador, os mainframes das universidades de pesquisa, que eles simulavam um psicólogo. É isso, exatamente. E era muito simples, porque o que ele fazia? Ele usava o truque do psicólogo. Você pergunta ao psicólogo, o psicólogo responde com outra pergunta. Exatamente. Ele nunca responde, você que tem que tomar as suas decisões. Então, eu estou me sentindo muito triste porque minha filha não me compreende. Aí ele respondia, por que sua filha não compreende, você está se sentindo muito triste? Então ele pegava, mas parecia que ele estava entendendo a frase. Como hoje, o sistema, né? Você pega um chat GPT, ele não entende o que você está falando, ele não tem nenhuma ideia que ele está fazendo. É tudo resultado de matemática. Matemática, exatamente. É matemática. O GPT é matemática. Então, para ele gera aqueles pedaços de palavras chamados tokens. Ele não sabe o que está escrevendo. Ele está falando, exatamente. Ele não sabe o que está falando. Aquela resposta é a mais plausível estatisticamente. Por isso que sai a alucinação. Não é que ele está errado. É porque naquele modelo, naquele momento, a estatística mostrou que aquela palavra tem que sair. Pode ser um absurdo, mas devido àquele contexto, apareceu. E realmente era justamente por isso que eu queria ouvi-lo aqui no Executivo, porque eu sinto que essa hype, às vezes, desorienta as pessoas, porque as pessoas falam, eu estou perdendo alguma coisa aqui. E eu lembro, você estava falando de blockchain, né? Há acho que já vão 10 anos, não, 2018, se não me engano, surgiu uma tecnologia incrível de blockchain que se chamava Hashgraph, hoje se chama Hedera Hashgraph, inclusive tem aporte do Google, tem aporte de várias outras empresas. Eu falava, nossa, isso aqui vai revolucionar os meios de pagamento e tudo mais, desde 2018 até agora, e ainda não está com aquela disponibilidade toda. Mas é claro que quem faz apresenta como se é coisa de um ano, já está todo mundo usando e tal. E a inteligência artificial também, eu acho que sofre um pouco com isso, porque eu começo a conversar com profissionais da área, professores, inclusive, de repente eles estão falando em renda mínima básica, porque o pessoal vai perder o emprego, com coisas assim que eu falo, gente, mas o que isso tem a ver? Como é que um cara de tecnologia vai falar de renda mínima básica, porque todo mundo vai perder um emprego com a IA? Você fala, bom, é um exagero evidente nisso. E quando eu vejo, por exemplo, o próprio governo americano dizendo que vai investir $500 bilhões em IA, a primeira coisa que vem como aumento de negócio mas como que isso vai dar retorno? Vai investir 500 bilhões? Vocês têm ideia do que é você dar retorno em $500 bilhões de investimento? Então, tudo isso eu acho que desorienta demais as pessoas e fica aquela ideia de que, poxa, você não está acompanhando algo que você deveria. Por isso que eu queria ouvir a sua serenidade para falar sobre isso.
Isso que você falou é muito curioso. Eu converso muito com executivos e, nos últimos 2, 3 anos, tenho dado muitas palestras, até em company, Sei, sei. para executivos que me orienta aqui, porque eu estou Sim, meio perdidaço aqui, né? sim, sim. Fornecedores de tecnologia, a mídia falando dessas coisas, e talvez não seja bem isso. Então, um Sim. estava me falando que ele veio de uma reunião no exterior, empresa estrangeira, europeia inclusive, e no conselho, ele participou dessa reunião do conselho, o presidente do conselho disse que eles estavam muito atrasados. Mas Sim. atrasado em quê? Né? Por que, né, nós temos que fazer, porque está todo mundo fazendo? É aquele FOMO, né? Efeito FOMO. Exato, exato. Eu tenho que estar porque está todo mundo indo, pô. Tá todo mundo indo naquela direção, e eu Uhum. estou ficando para trás. Deixa eu ir, não sei onde é, mas vou lá. A mídia Uhum. fala, todo mundo fala, então deve ser algo bom. Claro que na ponta deve surgir coisas boas, mas no caminho Claro, claro, dificulta evidente. muito. E é vendido como se não tivesse tropeço. As coisas não funcionam. Não vão, não vão. Às vezes custa muito dinheiro. Uhum. Custa muito dinheiro. Outro dia mesmo, o pessoal estava com uma ideia de gravar reuniões, algumas coisas. Um sistema que gravaria reuniões, faria transcrição, faria uma série de coisas. Mas o Sim. custo, transformando o custo por token, era muito caro. Então, não compensava. Digamos, uma consulta de R$ 100, o custo ficaria R$ 40, R$ 50. Caramba. Fica fora. É, Né? eu falei, falei. Então, às vezes a tecnologia é fantástica, Uhum. mas tem que saber se vai implementar a tecnologia, se tem custo. E Uhum. se tem custo, se isso compensa, qual é o retorno disso. Uhum. Então, quando a Sim. gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, da minha estratégia de negócio, vou, obviamente, olhar as tecnologias que Claro. podem fazer transformações, então eu vou pensar em inteligência artificial. Descobrir algumas. Será que elas fazem sentido? Que tipo de modelo eu vou usar? Sim. Tem os dados para isso? Se não tiver os dados, você não vai muito longe. Uhum. Depois, como é que isso vai operar? Como é que eu vou monitorar o resultado? Você Uhum. vê muito. Isso vai se implementar, vai me trazer o resultado de 20% de ganho. Coloca Uhum. em produção e me diz daqui a um ano qual foi o resultado que você teve. É, Hoje você não está medindo. Como é que você vai saber que aqueles 20% foram é isso. alcançados? Você nem mede hoje. Pois é isso mesmo. Vou dizer, a minha vida inteira, não só na área de TI, eu vejo as pessoas falando de ROI, eu falo assim, mas quem que está medindo isso daí? Como está sendo medido? Qual é a perspectiva? Pois E, é. na verdade, acaba sendo só um discurso de vendedor. Eu falo, olha, não, as empresas não estão em condições de medir dessa forma, elas têm mais que fazer do que ficar medindo por essa perspectiva que eles estão colocando. E realmente, uma coisa também que eu vejo que a inteligência artificial como uma estruturadora de dados, eu acho incrível, realmente. Quer dizer, você ter os dados, você ter o conhecimento a respeito daqueles dados e pedir para ela estruturar para você em várias perspectivas, eu acho isso incrível. Mas eu uso muito, às vezes, para ela me ajudar na escrita de um texto, que eu vou Uhum. formatar ou melhorar alguma coisa assim. O que eu percebo, eu não sei se você vê isso em outras aplicações também, eu vejo que é como se fosse uma assíntota, né? Ela vai chegando em um ponto e ela não passa desse ponto aqui, e às vezes acontece uma coisa muito curiosa. Eu já vi uma situação que era uma empresária e ela estava fazendo o papel de uma mestre de cerimônias, então ela tinha que fazer perguntas para os convidados, né? E ela começou a fazer as perguntas, na hora eu falei assim, ela fez essas perguntas e quem fez a pergunta foi o ChatGPT, não foi ela, porque ela não usa essas palavras. Né? Então, assim, eu percebo que tem, até isso as pessoas não estão percebendo, que começa a enlatar todo mundo, né? A curto prazo, tudo bem, legal. Eu acho que eu uso muito também, me ajuda Sim, bastante. claro. Mas primeiro você tem que ter um senso crítico para ver a resposta, Exato, exato, exato. pedir resposta em algo que você domina para poder fazer uma filtragem. Exatamente isso, César. E outro ponto é que se começa a se disseminar e você começa a terceirizar escrita, Uhum. terceirizar o pensamento Exato, para, para uma tecnologia, você perde essa capacidade. Né? exato, é verdade. E aí as próximas gerações como serão? Né? Os seus filhos não estão acostumados nisso. Uhum. Além disso, se você pega tudo isso e começa a gerar conteúdo sintético, na verdade, Sim, no LinkedIn hoje, às vezes você olha assim, texto, isso aqui foi escrito por um chat GPT, não foi o cara que é escreveu. claro, é muito claro. É. Aí isso se espalhando pela internet, você vai treinar os novos modelos em cima desses dados. Quer dizer.
Então, você começa a ter uma visão distorcida da realidade. Os efeitos colaterais vão surgir a médio e longo prazo. Mas, assim, testar a tecnologia sempre é positivo, né? Porque, por exemplo, eu vi esse DeepSeek que saiu agora, incrível, realmente, algumas respostas que ele deu, a forma como ele trabalha, é diferente do ChatGPT. Então, acho que, assim, você testar, dar uma olhada e tal, sempre é positivo, né? Sim, você tem que estar antenado, fazer testes, antenado com as tecnologias, fazer testes, e vai aplicar ou não de acordo com até os seus valores, né? Por exemplo, eu vou usar o DeepSeek rodando lá na China, mas ele vai armazenar, está lá nos termos de serviço, vai armazenar os dados dos computadores chineses. Não sei o quê. Mas também nos Estados Unidos armazena dados dos Estados Unidos. Então, você tem uma análise aí, prós e contras. O usuário, pessoa física, é muito tranquilo. Eu não tenho questão de direito autoral, não tenho questão de compliance, não tenho auditoria vindo aqui em casa. Sim, então, claro. De repente, eu até coloco uma figura do Disney. A Disney não vai processar porque eu coloquei o Mickey Mouse num post, por exemplo. Sim. Agora, se eu for uma grande empresa e coloco o Mickey Mouse, que tem direitos autorais, numa propaganda, sem autorização, indiscutivelmente tem um problema. Então, é o que aconteceu tempos atrás com música no YouTube, né? Aqueles fundos que o pessoal usava. É isso mesmo. Falava direito autoral, aí o ECAD começou a trabalhar em cima disso. É verdade, é verdade. E antes, não, agora tem, você pode fazer até usando inteligência artificial, não precisa ser generativa, mas você pode usar modelos que vão gerar. Você tem outras técnicas que não seja esse modelo que a gente usa no GPT, gerar música a partir de determinados parâmetros. Então, você pode gerar uma música que não passa por direito autoral. Isso é possível. E aí resolve muitos problemas. Ou então paga os direitos autorais, que é o que deve ser feito, né? Que deve ser feito realmente. Mas é isso, eu acho que o grande problema é que tem muito hype. É verdade. O hype tem um lado positivo, que chama a atenção para a tecnologia. Sem dúvida, sem dúvida. E um lado negativo, que você acredita no hype. Então, você tem que olhar aquilo, a tecnologia é legal, mas sensatez. Vamos analisar, vamos ver se aplica, talvez se aplique, mas não agora. Quais são os requisitos para ela funcionar bem? Não só comprar e vamos usar. Vamos fazer isso aí porque é legal, que eu tenho que ter ChatGPT. Pode ser que não compense, pode ser que o custo seja muito alto para o que você vai ter de retorno. Tem muitos problemas de negócio que não vão ser resolvidos com um modelo de IA generativo. Vão ser resolvidos com outras tecnologias. E tudo bem. Então, não precisa seguir a manada. Claro, sem dúvida. E César, assim, esse é um bom momento para falar sobre o seu trabalho. Que empresas se beneficiariam de contratar você? Qual é o seu trabalho como advisor em inovação e tecnologia? Bom, o trabalho de advisor é ajudar as organizações, conversando muito com os nível executivo, né, CEO, C-level como um todo, a tomar suas decisões. Ou seja, como fosse um assessor para determinadas iniciativas, mais focado na estratégia de aplicação de inteligência artificial. Sim. Eu não me envolvo nos projetos que são debatidos, podem ser gerados a partir disso. Né? Discute estratégia, discute as coisas todas. Esse é o caminho, não é esse o caminho. Vamos por isso, vamos por aquilo. Temos que pensar numa política de governança. Aí eu oriento, dou algumas dicas, mas quem vai definir as políticas são eles. Precisamos ter uma governança de dados como pré-requisito. Posso ajudar a orientar quais são os pontos principais na governança de dados, mas quem vão fazer são os clientes. Agora queremos desenvolver esse projeto. Eu posso entrar como, digamos, alguém que está procurando alinhar o desenvolvimento do projeto com a estratégia do negócio, para evitar que haja um desvio. E até na própria concepção do projeto, se ele está sendo concebido de acordo com o desenho da estratégia que espera esse resultado do projeto. Então, esse é o papel, basicamente, que eu tenho exercido. Eu posso deixar o seu LinkedIn aqui embaixo para as pessoas contactarem você? Legal, porque eu gosto de interagir com as pessoas. Eu não consigo me conectar, porque o LinkedIn tem 30 mil. Então, atingiu o limite. Então, tem que só seguir mesmo. Mas você, sendo seguidor, pode mandar mensagem, a gente vai interagindo, sem problema nenhum. Vou deixar o seu LinkedIn, então, aqui para a nossa audiência.
E já indo para o final, eu me preocupo um pouco, Sérgio, por uma razão, te chamando de Sérgio aqui, viu? Aqui, que eu estou com... Eu tenho um amigo meu que chama Sérgio, que vai casar no dia 4 lá, e eu estou já aqui confundindo os nomes. Você me desculpe. Mas uma coisa que me preocupa, César, é com relação à formação do profissional de tecnologia no Brasil e essa corrida tecnológica mesmo, quanto que o Brasil fica atrasado. Assim, às vezes eu me pego muito pensando que o Brasil desenvolveu o avião, tem uma empresa como a Embraer, mas quando o assunto é tecnologia, a gente parece que está sempre correndo. Como que você vê isso? Como a gente poderia melhorar nessa questão de formação e de estar um pouco mais junto com os grandes centros? Nós temos um problema gravíssimo, que é a educação falha. A educação brasileira é muito ruim. Em curso de ciência da computação, que você precisa de matemática, o nível de desistência é muito elevado, principalmente pela matemática. Você não tem matemática no primeiro e segundo grau, os níveis intermediários, níveis médios, e se defrontam com matemática de cara. Então, tem muita dificuldade. Claro que você tem muita gente boa, mas não é uma quantidade pequena. Né? Você formou, por exemplo, muito mais advogados do que o pessoal de ciência da computação. Agora tem mais gente em ciência da computação. Tem. Mas a formação é muito baixa. Muito baixa, muito ruim. Às vezes a empresa tem 500 vagas e não consegue. 500 vagas é impossível preencher, porque você não encontra. Você tem gente disponível, mas não tem gente preparada porque a empresa precisa. Sim. Então, essa é uma deficiência. Então, você tem um problema sério de criar massa crítica. Você tem gente boa em alguns setores, de algumas universidades. Tem muita gente boa, boas universidades, mas é uma quantidade ainda pequena. No caso da Embraer, é uma coisa muito específica, aeronáutica. Você tem o ITA, que forma engenheiros aeronáuticos. Exato. Então, é um mundo pequeno. Você consegue pegar a elite e fazer uma coisa muito legal. Já na ciência da computação, você pode ter elite, desenvolve sistemas, modelos, que sejam, mas aí tem um problema, porque você não tem dinheiro. Né? Se olhar as origens da Embraer, foi aos pouquinhos. Na época tinha o apoio financeiro do governo, assim por diante. A origem dela. Depois a coisa avançou. Mas hoje, para você colocar uma startup no ar, que dê sucesso, você tem que criar um modelo que a startup vai usar, modelo para competir com os lá fora, você precisa de muito dinheiro. Né? Sim. Estamos falando na casa aí de $1 bilhão. O DeepSeek fez uma propaganda dizendo que custou só 6 milhões. Pode ser, mas pode ser apenas a ponta do iceberg, porque a empresa por trás é um pouco maior do que eles falaram. Eles falaram que usaram 4.800 GPUs, um processador específico, e custou 5 milhões de treinamento. Mas a empresa tem mais de 50 mil servidores, e aparentemente para rodar isso custou mais de $1 bilhão, $1,6 bilhão. Então, é pouco provável que eles tenham custado só isso. A parte que eles falaram do custo, de 6 milhões, a percepção que eu tenho hoje é uma parte do treinamento que usaram uma técnica nova. Entendi. Essa técnica, sim, custou 6 milhões. Mas para chegar até lá, para essa técnica se aplicar, teve um pré-treinamento que foi nos moldes muito parecidos com os demais. Então, inclusive, é o último post que você colocou no LinkedIn, né, César, se não me engano. Eu coloquei recentemente sobre isso. Então, isso nos leva a um desafio muito grande. Tem alguns modelos aqui, no Brasil tem alguns poucos, mas tem muita dificuldade de escalar, não é global. Quer dizer, o Brasil vai poder usar? Não vai, porque também você tem as big techs, que são muito fortes na relação com os grandes clientes. Né? Então, sim, é verdade. Peso da decisão. Tem uma startup, tem um modelo parecido com o ChatGPT, mas você olha, essa startup vai ter capacidade de sobreviver. O ChatGPT custa $1 milhão por dia, que é bancado, né? É operação, e dá prejuízo de bilhões. Sim, é verdade. A gente não consegue ter no Brasil uma empresa que dê $1 bilhão de prejuízo por ano. Eles dão vários bilhões, então não dá. Então, é muito difícil você competir nesse patamar. Porque a gente pode, sim, desenvolver aplicações em cima de modelos que sejam muito adequados à nossa realidade. Então, vamos pegar modelos aí, tem modelos open source, a gente pode utilizar, o custo de treinamento é bem menor, porque o modelo já vem, digamos, pré-treinado, nós só tem que fazer um fine-tuning com seus dados, mas o custo é muito menor do que você começar do zero.
Tem vários modelos open source disponíveis, mas o modelo básico você está trazendo open source, você pode ajustar, mas o modelo já foi feito. Fazer do zero é muito caro. É muito caro. Então vamos ser espertos, vamos pegar um modelo disponível, pré-treinado, open source, em cima dele a gente trabalha. Já poupamos muita coisa. Dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. Mas tem pouquíssimos cursos de graduação que envolvem inteligência artificial. Do lado do usuário, para criar uma massa crítica. Você pega as faculdades de medicina, de direito, assim, muito pontual. Quer dizer, você está formando advogados ainda analógicos para um mundo que a IA já está no dia a dia da advocacia. Médicos analógicos para um mundo onde a inteligência artificial está nos equipamentos médicos. De análise de imagem, por exemplo. Todas elas, de alguma forma, têm algum modelo matemático de machine learning rodando. E os médicos são analógicos, a formação muito ruim. Não, eu acho que, inclusive, esse é um tema que eu gostaria de aprofundar na nossa Conversa Controversa. Você que está nos assistindo, a Conversa Controversa é uma sessão do nosso podcast reservada apenas para os assinantes, então vai ficar o meu convite aqui para você entrar no link que está aqui embaixo e se inscrever para que você veja o nosso diálogo, não apenas desse episódio, mas de todos os episódios anteriores. E Sérgio, já estamos indo aqui para o nosso final, eu tenho mais 2 perguntas para você, que é justamente os desafios que você enfrenta, você sendo praticamente um líder de tecnologia, um advisor. Quais são os grandes desafios, tanto para você se manter atualizado, quanto também que você enfrenta com os executivos e os empresários no Brasil? Acho que o desafio é manter antenado é o principal, né? Você tem que saber que as coisas estão acontecendo, você tem que buscar várias fontes para fazer a análise, né? E fazer ponto contra ponto, e aí opinar. Até porque hoje, como o pessoal às vezes olha, ele é um influenciador, eu não sou influenciador, né? Eu nunca procurei ser influenciador, mas muita gente segue, muita gente diz, o que você falou é legal, não sei o quê. Tem 67 mil no LinkedIn. É muita responsabilidade. Quer dizer, sem dúvida, sem dúvida. Pode ser e deve ser questionado, eu não sou dono da verdade. Pego as fontes de informação, penso, tiro minhas conclusões. Alguém chega, você não pensou nisso. É verdade, legal. Por isso eu leio os comentários, porque os comentários me ajudam muito a ter percepções diferentes. Foi um negócio que eu não tinha pensado, é verdade. Aí me dá a chance de escrever uma outra coisa. É verdade. Então, esse é o principal desafio. E nas empresas, eu vejo que quando o executivo me chama, de alguma forma ele já está interessado, ele e alguns outros, geralmente não é uma decisão monocrática, eles estão interessados em repensar as coisas, entender um pouco mais, se letrar em inteligência artificial, por exemplo. Então, não é difícil, porque não sou eu que vendo, eles que me chamam. Então, eles já têm essa predisposição a ouvir, debater. Às vezes ficam um pouco decepcionados, né? Mesmo? A resposta não seja o que eles queriam, mas o debate é bom. Uma vez a empresa quis me chamar para uma palestra onde eles queriam ouvir cases. Meu amigo, não vai adiantar ouvir cases. Não adianta dizer, eu quero ser uma nova Amazon. Você não vai ser uma Amazon. Eles têm outra cultura, eles têm uma base de dados imensa, você não tem essas informações todas, você nunca fez nada com, por exemplo, inteligência artificial. Então não adianta ouvir cases. Ouvir cases é ouvir histórias. E, mas a empresa X fez aquilo, eu vou fazer também. Mas esse é o seu principal problema? Cara, não é por aí. Você tem que entender o que é inteligência artificial, tem que identificar onde é que estão os seus gargalos, onde é que estão as oportunidades para novos serviços, novos produtos, ou seja, ou melhoria de eficiência como primeiro passo, e aí sim vamos olhar o que é possível fazer. Aí, nesse caso, eu posso ver se tem algum case lá fora para me dar alguma intuição, seja de outro setor, para resolver esse problema que você está falando. Mas começar pelos cases, não vai chegar a lugar nenhum. Não gostaram da resposta, nunca mais me chamaram. Você sabe que é interessante você falar esse exemplo, porque de fato já aconteceu comigo, de empresas que estão querendo fazer projetos, principalmente de cultura, e elas ouvem que não, o sucesso de tal empresa, porque tem uma cultura forte, e aquela ali é uma empresa que é desse jeito e tal, e elas querem de alguma forma reproduzir
aquilo, achando que aquilo ali é um motivo de sucesso. E às vezes é difícil explicar a questão de que o que manda é o contexto. E falar, olha, aquilo que o Garrincha falava, né? Tem que combinar com o PEC. Não é assim que você vai conseguir implementar a sua estratégia, porque você não tem aqueles profissionais, você não está naquele ano, naquele momento, naquele contexto, com aqueles problemas acontecendo. Então, realmente, eu realmente vejo que os executivos, os empresários ainda acham que existe uma fórmula que você consegue reproduzir de sucesso para todo mundo. E, na verdade, o contexto ele é determinante. Se você não souber reabsorver as suas circunstâncias, tanto como pessoa, como indivíduo, mas também como empresa, você nunca vai conseguir ter um sucesso perene. Exatamente. Não dá para ser outra pessoa, você tem que ser você mesmo. Como? Melhorar você, mas não se transformando. É exatamente isso. Então, a empresa não pode se transformar na outra. Não dá. Você tem que Não. pode ter ideias de outros setores, experiências. Agora, vamos ver na nossa cultura, nossa organização, o que é possível fazer. Você é uma empresa assim, assado, sem hierarquia. Pô, e o dono toma decisões, né? E todo mundo trata ele de senhor, nem questiona. Não dá para colocar uma cultura colaborativa nesse sentido. Sim. Pô, a empresa ela é muito, digamos, competitiva ao extremo, né? Competitiva no lado meio errado da coisa. Então, os setores são isolados, são cilados, se veem como concorrentes. Cada um quer aparecer mais que o outro. Não é incomum, não. A gente vê isso por aí. Então, não dá para você pegar exemplo. Eu quero ser um Google, quero ser uma Amazon. É outro contexto, é outro planeta. Não dá para você emular as outras coisas. Você tem que ser você mesmo. Tem que melhorar a sua versão de você. Exatamente. E César, indo para o final aqui, a minha pergunta para você, apesar do... Aliás, muito obrigado, já me antecipando aqui, achei incrível todas as suas ideias e a sua serenidade, clareza no que você expôs, mas, assim, apesar de a gente falar com os executivos aqui, e acho que isso foi extremamente rico no nosso diálogo, sempre tem aquela pessoa que ainda está no começo de carreira, está pensando como ser alguém que toma decisões, que é gerente. Que conselho você daria para alguém que está no início de carreira, vendo a sua trajetória tão bem-sucedida e trabalhando ainda aos 75 anos e com tanto vigor assim, intelectual, que eu percebo nas suas postagens, que recomendação você daria para um jovem que está nos assistindo agora para ter uma carreira tão bem-sucedida quanto a sua? Eu não tenho uma fórmula mágica, né? Porque ninguém pode ser eu, como eu não posso ser o Claro, como nós acabamos de falar, né? É claro. Mas talvez seja quando o meu primeiro emprego, eu tomei uma decisão, empresa legal, era a Shell, tomei a decisão, não quero ficar dependente de crachá. Tenho prioridade família, segunda, a minha atividade profissional, que eu quero fazer de trabalho, não meu emprego. Né? Sim. E aí fui seguindo esse roteiro. Então, todas essas mudanças, eu que saí da empresa. Chegava um momento, a empresa é fantástica, tem benefícios, mas não está bem alinhado com o meu objetivo. Entendi. É isso aí. Da Chase, aí chamou de volta, legal, a proposta era muito interessante. Depois na Price eu tinha uma proposta interessante, não era o dinheiro, mas era a proposta de começar a ver muitos mais casos reais, né? Trabalhar em diversos projetos, depois na IBM com outro papel desafiador. Então sempre foi em busca de algo dentro da visão que eu imaginava alcançar. E um dos pontos que eu cheguei, primeiro era, obviamente, ficar independente de crachá, seguir a minha trajetória profissional que eu estava buscando, fui caminhando nessa direção, não é por aqui, é por ali, erra aqui, acerta aqui, acaba chegando, e isso me ajudou muito na tomada de decisão de sair do mundo corporativo. Então, legal, trabalhei na IBM, empresa fantástica, muitos amigos da IBM, aprendi muito, mas, sabe, legal, foi uma grande experiência, mas é outra coisa, outro mundo. Hoje eu tenho outro mundo. Então, eu dispensei o carro, eu dispensei business class voo internacional, hotel serviço. Uma boa, porque era outro interesse agora. Então, sem dúvida. No início, desde que eu comecei, 20 anos, 21 anos, tomei essa decisão. Pensa, eu quero isso. Não quero ser reconhecido como a empresa. Eu quero fazer parte dessa empresa. Dedico todos os meus tempos
sangue, suor e lágrimas vestindo a camisa, mas depois eu vou para outro. Sim. Distanciar dos meus objetivos, isso aí. E realmente, assim, é uma decisão e tanto, né, César, você deixar de ser empregado para você empreender e buscar os seus negócios, vender e tudo mais. Eu mesmo, por alguma razão, não comemoro muitos anos que eu estou empreendendo, mas já são 31 anos e eu falo, poxa, engraçado, passou rápido, porque é tantos desafios, tantas adversidades, e ao mesmo tempo são tantas realizações que o tempo passa muito rápido, mas vale muito a pena. Eu sempre digo para as pessoas, olha, não é para todo mundo, mas é muito enriquecedor realmente você poder ter o seu próprio negócio e conhecer pessoas como você, conhecer pessoas que são tão brilhantes e às vezes não são, na minha opinião, de conhecimento de um público maior que acho que deveriam ouvir. César, olha, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui. Como eu te falei, eu admiro a sua serenidade de abordar os temas e isso, principalmente esse ano que passou, me chamou muito a atenção, toda essa hype relacionada à inteligência artificial, e somente quando eu lia os seus posts, eu falava assim, puxa, tem alguém aqui que está falando coisas que eu, não, mais do que concordo, eu falo assim, não, ele está iluminando o tema, mostrando os cuidados que você tem que ter, com serenidade, com calma, sem procurar vender alguma coisa, assim, uma hype, uma coisa que eu achei até em alguns momentos fantasiosa. E aqui no meu canal, normalmente, eu entrevisto, eu comecei entrevistando mais os meus clientes e tal, então dificilmente eu convido alguém para vir no meu canal, são um dos primeiros que realmente eu convido, e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado de primeira. Eu, com muita humildade, assim, agradeço muito a sua presença aqui, porque aprendemos muito, e espero contar com você em outras oportunidades aqui no canal O Executivo. Muito obrigado, César. Obrigado a você, Silvio. Foi um papo muito agradável. Pô, fiquei assim, bem plus, né? Assim, bem animado. Que bom. O clima ficou bem positivo, a energia positiva. Com certeza. Com certeza. Legal. Um abraço a todos. Muito obrigado. E a você também que ficou aqui conosco aqui no episódio 94 do podcast do canal O Executivo. E conto com a sua audiência também na próxima quinta-feira, 19h30, para nós falarmos de temas que, como esse, vão aumentar a sua musculatura executiva e fazer você ser cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente!